No vasto e diversificado reino das aves, cada espécie traz consigo um toque de mistério e maravilha, especialmente quando se trata de seus ovos. Desde as tundras geladas da Antártida até as florestas tropicais da América do Sul, os ovos de pássaros contam histórias de sobrevivência, adaptação e beleza natural. Prepare-se para embarcar em uma jornada pelo mundo, onde exploraremos os 10 ovos de pássaros mais fascinantes que desafiam a imaginação com suas formas, cores e histórias únicas. Número 10. Avestruz. O ovo de avestruz é um dos mais notáveis no mundo das aves devido ao seu tamanho impressionante e suas características únicas. O ovo de avestruz é o maior ovo de qualquer ave existente, geralmente medindo entre 15 a 18 centímetros de comprimento e 12 a 15 centímetros de largura. Pode pesar entre 1,4 a 2,3 kg, aproximadamente o mesmo que 2 dúzias de ovos de galinha. A cor dos ovos de avestruz varia de um creme pálido a um amarelo claro, dependendo da subespécie e das condições ambientais. Os ovos de avestruz são incubados tanto pelo macho quanto pela fêmea. Durante o dia, a fêmea incuba os ovos, enquanto o macho assume a tarefa durante a noite. A incubação dura cerca de 42 a 46 dias. Uma fêmea de avestruz pode pôr de 10 a 12 ovos por ninhada. Os avestruzes fazem ninhos rasos no chão, onde várias fêmeas podem pôr seus ovos em um único ninho comunitário. Tanto o macho quanto a fêmea exibem comportamento de cuidado parental, defendendo agressivamente o ninho de predadores. Número 9. Beija-flor. Os ovos de beija-flor são fascinantes devido ao seu pequeno tamanho e às características únicas desses pássaros incríveis. Os ovos de beija-flor são os menores entre todas as aves, geralmente medindo entre 1 e 2 centímetros de comprimento. Eles pesam menos de 1 grama, sendo quase tão leves quanto uma ervilha. A casca dos ovos de beija-flor é muito fina e frágil, o que facilita a eclosão dos filhotes. Os ovos de beija-flor são geralmente brancos ou de um tom muito claro, sem manchas ou padrões visíveis. A incubação dura cerca de 14 a 23 dias, dependendo da espécie. Normalmente, a fêmea põe de 1 a 3 ovos por ninhada, com 2 sendo o número mais comum. Apesar de seu pequeno tamanho, os beija-flores são muito produtivos em termos de reprodução e podem criar várias ninhadas durante a estação de reprodução. Os ninhos de beija-flor são igualmente pequenos e delicados, feitos de materiais como teias de aranha, líquens, musgo e fragmentos de folhas. Número 8. Kiwi. Os ovos do kiwi são notáveis não apenas por seu tamanho desproporcional ao corpo da ave, mas também por várias outras características fascinantes. Os ovos de kiwi são excepcionalmente grandes em comparação com o tamanho do corpo da fêmea, medindo cerca de 12 a 14 centímetros de comprimento e 7 a 9 centímetros de largura. Podem pesar até 450 gramas, representando cerca de 15% a 20% do peso corporal da fêmea, uma das maiores proporções entre todas as aves. Os ovos de kiwi é branco, a superfície da casca é lisa e brilhante, sem manchas ou padrões visíveis. O período de incubação é longo, durando cerca de 70 a 85 dias, um dos períodos mais longos entre as aves. As fêmeas geralmente põem um ovo por ninhada. Os kiwis fazem ninhos em tocas no solo ou em buracos, muitas vezes em florestas densas e áreas com vegetação rasteira. Os ninhos são escavados e cuidadosamente preparados para proporcionar proteção e conforto aos ovos. Número 7. Emu. Os ovos do emu são fascinantes por várias razões, incluindo seu tamanho, cor única e o comportamento reprodutivo dos emus. Os ovos de emu são grandes, geralmente medindo entre 13 e 15 centímetros de comprimento e 9 a 13 centímetros de largura. Eles podem pesar entre 450 e 650 gramas, sendo um dos maiores ovos de aves, apenas menores que os ovos de avestruz. Isso proporciona uma boa proteção para o embrião em desenvolvimento. Uma das características mais distintivas dos ovos de emu é a sua cor verde escura ou verde azulada.
Esta cor pode ajudar na camuflagem, misturando-se com a vegetação circundante e protegendo os ovos de predadores. A incubação dura cerca de 56 a 60 dias. Durante este período, o macho raramente deixa o ninho, perdendo até 1/3 de seu peso corporal. A fêmea geralmente põe entre 5 e 15 ovos por ninhada. Número 6. Casuar. Os ovos de casuar são grandes, medindo cerca de 14 a 17 centímetros de comprimento e 9 a 11 centímetros de largura. Podem pesar entre 500 e 700 gramas, tornando-os um dos maiores ovos de aves. A casca é relativamente espessa e resistente, proporcionando uma boa proteção para o embrião. Uma das características mais notáveis dos ovos de casuar é sua cor verde escura ou azul esverdeada. Esta cor ajuda na camuflagem, escondendo os ovos na vegetação densa do chão da floresta. Os ninhos são construídos no solo, escondidos em vegetação densa para proteger os ovos de predadores. Número 5. Pinguim imperador. Os ovos do pinguim imperador são fascinantes devido ao ambiente extremo em que são incubados e às adaptações únicas dessas aves. Os ovos de pinguim imperador são relativamente grandes, medindo cerca de 12 centímetros de comprimento e 8 centímetros de largura. Eles pesam entre 450 e 500 gramas. A casca dos ovos é bastante espessa e resistente para proteger o embrião contra o frio extremo da Antártica. Os ovos de pinguim imperador são de cor branca a branco-acinzentada. O macho é o responsável pela incubação dos ovos. A incubação dura cerca de 64 a 67 dias. Pinguins imperador não constroem ninhos tradicionais. Número 4. Guáxaro. Os ovos do guáxaro, também conhecido como ave do óleo, são notáveis por várias razões, incluindo seu habitat único e os comportamentos reprodutivos adaptados à vida em cavernas. Os ovos do guáxaro são relativamente grandes, medindo cerca de 4,5 a 5,5 centímetros de comprimento. Eles pesam aproximadamente 30 a 35 gramas. Os ovos do guáxaro são de cor branca. A superfície da casca é lisa e uniforme, sem manchas ou padrões visíveis. A incubação dura cerca de 33 a 35 dias. A fêmea geralmente põe de 2 a 4 ovos por ninhada. Os ninhos são construídos em saliências ou cavidades nas paredes das cavernas. Eles são feitos de uma mistura de lama e material vegetal. Número 3. Tordo americano. Os ovos do tordo americano são relativamente pequenos em comparação com o tamanho da ave, medindo cerca de 2,5 a 3 centímetros de comprimento. Eles pesam aproximadamente 6 a 7 gramas. Os ovos do tordo americano são de cor azul claro a verde azulado, com manchas pequenas e escuras que variam em intensidade. A incubação dura aproximadamente 12 a 14 dias. A fêmea geralmente põe de 3 a 5 ovos por ninhada. Os ninhos de tordo americano são geralmente construídos em árvores, arbustos ou estruturas humanas como beirais de telhados. Eles são feitos de grama seca, musgo e raízes, e revestidos com materiais mais macios como penas. O tordo americano é encontrado em uma ampla variedade de habitats na América do Norte, incluindo florestas, parques urbanos e áreas suburbanas. Número 2. Os ovos do inhambu chororó são de tamanho médio, medindo cerca de 4 a 5 centímetros de comprimento. Eles pesam aproximadamente 20 a 25 gramas. O ovo é de cor chocolate claro, colocando de 4 a 5 ovos por ninhada. A incubação tem duração de 19 a 21 dias. Os ninhos são construídos no solo, geralmente em depressões rasas, revestidas com folhas secas e vegetação. A localização é cuidadosamente escolhida para fornecer máxima camuflagem e proteção contra predadores. Número 1. Galinha d'Angola. A galinha d'Angola, também conhecida como guiné ou pintada, é uma ave originária da África, mas que foi amplamente domesticada e se tornou popular em várias partes do mundo. Os ovos da galinha d'Angola são ligeiramente menores que os ovos de galinha comum, medindo cerca de 4 a 5 centímetros de comprimento. Eles pesam aproximadamente 30 a 40 gramas. Os ovos da galinha d'Angola têm uma cor variada que pode ir do creme ao marrom claro,
muitas vezes com pequenas manchas ou pontos de cor mais escura. A incubação dura cerca de 26 a 28 dias, um pouco mais longa do que a de galinhas comuns. A fêmea geralmente põe de 12 a 15 ovos por ninhada. Espero que tenha gostado do vídeo. Até a próxima aventura.